Olá, meninos! Olá, meninas! Nessa aula, a gente está na semana 21 das atividades remotas da Prefeitura, das escolas da Prefeitura Municipal de São Paulo. E a gente vai trabalhar essa semana com o Trilhas 2, atividade 3, Grêmio Estudantil. Existe legislação sobre o assunto? Tá? Então, a gente vai fazer essa atividade essa semana. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou fazer a leitura junto com vocês. Trilhas de conhecimentos. Para entender como funcionam as instituições e quais as regras que as organizam, precisamos consultar os documentos que as regem. Estes documentos podem ser leis, decretos, estatutos, regimentos, etc. Nessa atividade, você lerá o trecho de um decreto publicado no Jornal Diário Oficial do Município sobre a instituição dos grêmios estudantis nas escolas da cidade de São Paulo. Dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar uma lei, tratando de pontos específicos e criando os meios necessários para a aplicação dela. Então, Grêmio Estudantil tem sim uma lei que rege essa instituição, né? É uma instituição estudantil, né? Formada por estudantes. Nós falamos na aula passada, né, sobre os grêmios estudantis. Eles são instituições que dão voz aos alunos, para que eles participem de uma forma mais democrática de ações da escola, referentes a vários pontos. E eles representam, né, o restante dos alunos, eles representam os alunos da escola. E existe sim uma legislação que rege essa instituição chamada Grêmio. Então a gente vai ver aqui alguns post-its sobre o Grêmio. O que é um Grêmio estudantil? O Grêmio é a organização dos alunos da escola, formado por estudantes responsáveis pelo desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania. Por que criar um Grêmio estudantil? O Grêmio estudantil permite ao estudante o protagonismo juvenil. É um dos primeiros exercícios de participação democrática dos estudantes da sociedade. Então, o Grêmio estudantil, como eu já disse antes, ele dá voz aos estudantes e permite que eles sejam protagonistas, que eles participem ativamente de questões voltadas ao contexto escolar. E o que são as chapas? Alunos se reúnem e formam as chapas. São como partidos. Sabe, partidos políticos? É muito parecido. Essas chapas concorrerão na eleição para formar a diretoria do Grêmio. As chapas devem apresentar suas ideias e propostas para o ano. E as assembleias, o que são? São as reuniões de estudantes para discutir e votar as propostas. Grêmio, existe legislação sobre o assunto? Sim, então a gente vai conhecer a legislação que rege a instituição do Grêmio. Depois a gente vai voltar um pouquinho e falar dessa questão aqui das propostas. São muito importantes na formação de um Grêmio, né? Na formação dos interessados em participar de um Grêmio. Vamos praticar? O texto a seguir é um trecho, 2 artigos, do decreto número 58.840, que institui o programa Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, publicado no Jornal Diário Oficial do Município. Leia-o para responder as questões. Eu vou pedir para vocês agora pegar uma caneta marca-texto ou um lápis colorido e sublinhar isso, tá? Vou passar aqui, Jornal Diário do Município de São Paulo. Tá? Então, tem um decreto, que é o decreto número 58.840,
que instituiu, né, o programa dos grêmios na Rede Municipal de Ensino São Paulo, e foi publicado, esse decreto foi publicado no Jornal Diário Oficial do Município de São Paulo. Então vamos ler esse decreto. Decreto número 58.840, de 3 de julho de 2019, institui o programa Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino em São Paulo. Artigo 1º. Fica instituído o programa Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, objetivando fomentar a participação dos estudantes no cotidiano da unidade escolar, bem como incentivar o exercício da cidadania e o engajamento democrático. Olha que legal, né? Então, esse decreto que institui o programa dos Grêmios Estudantis na escola, na rede municipal, ela tem o objetivo de fazer com que os alunos participem do cotidiano escolar de uma forma ativa, que eles se transformem em protagonistas, que eles participem, que eles tenham um engajamento em relação às decisões e ações que beneficiam os alunos, os estudantes como um todo, da escola toda. Isso é muito bom, porque os alunos é o primeiro passo de participação política que esses alunos têm ao longo da sua caminhada, né, como cidadãos. Então essa é uma oportunidade que os estudantes têm de participarem democraticamente de questões sociais voltadas ao seu interesse e ao interesse coletivo. Artigo 4º. Compete ao Grêmio Estudantil. Parágrafo 1º, né? Defender com responsabilidade e nos limites da legislação vigente os interesses e a participação efetiva dos estudantes no cotidiano da escola. 2. Dialogar com a equipe gestora. Quem é a equipe gestora? A direção da escola, a vice-direção, a coordenação, o corpo docente. Quem é o corpo docente? São os professores. Os demais funcionários da escola educacional, conselho da escola, comissão de mediação de conflitos e associação de pais e mestres, que é a PM, sempre com vistas a promover o benefício da unidade educacional e da comunidade em que se insere. Então, o Grêmio Estudantil, ele precisa dialogar com todo o grupo que participa, que faz parte da instituição escolar, né? São os gestores, os professores, os funcionários, o conselho de escola, que é constituído por pais, funcionários e professores, a comissão de mediação de conflitos na escola. Se a escola não tem uma comissão de mediação de conflitos, por exemplo, é uma boa proposta, fica aí a dica, hein? É uma boa proposta para o Grêmio, tá? Incentivar, promover a formação de uma comissão de mediação de conflitos, ajudar na constituição de uma comissão, se a escola não tiver, isso é bem legal. E dialogar com os pais, né, com a APM, Associação de Pais e Mestres da Escola. E 3, promover atividades de cunho educacional, cultural, esportivo, cívico e social. Depois eu vou deixar um link para vocês assistirem um vídeo bem legal de uma aluna que tem um Grêmio na escola, e ela fala um pouquinho do papel de cada um desses setores aqui e os alunos responsáveis dentro do Grêmio a respeito de cada um desses setores, da questão do aprendizado, da cultura, do esporte, tá? De atividade cívica e de atividades sociais. Vamos lá para as questões agora? Em qual meio de comunicação foi publicado o decreto que instituiu o Grêmio nas escolas municipais de São Paulo? Então, vamos lá. Vocês vão dar uma pausa agora nesse vídeo e vão responder essa questão de letra A. Lembra que vocês passaram um marca-texto lá em cima, onde eu pedi durante a leitura? Tá bom? Então vamos lá, pausa o vídeo e façam e respondam agora nessas linhas de baixo.
Bom, agora que vocês já fizeram a letra A, vocês vão fazer a letra B dessa atividade. Consulte o artigo 4º do decreto. De acordo com esse artigo, escreva uma única ação que compete ao Grêmio. Então, no artigo 4º tem lá 3 ações, tá? Artigo 4º, compete ao Grêmio Estudantil. Vocês podem escolher uma dessas 3 e copiá-la nas linhas de baixo. Então, vamos lá? Dá uma pausa novamente no vídeo e escrevam a resposta da letra B. Bom, agora que você já respondeu a letra B, que foi muito fácil, aliás, vamos responder a letra C. Ao ler o decreto, você pode perceber diversas ações e atividades que um Grêmio pode realizar. Sua escola já tem um Grêmio estudantil? Caso possua, escreva algumas propostas para apresentar quando retornarmos às aulas presenciais. Pense sobre o que poderá melhorar em sua escola e no convívio entre colegas e professores. Caso sua escola ainda não possua Grêmio, escreva propostas que considere importantes para que sejam discutidas em reuniões, assembleias. Pensem em propostas coerentes e não propostas absurdas que jamais poderão ser realizadas. Então pense, se na escola tem um Grêmio, esse Grêmio é ativo, quais são as propostas que esse Grêmio elaborou no início da formação da sua chapa e ele realmente está cumprindo? Ou as propostas são fracas? Bom, se existem situações que vocês gostariam de melhorar dentro da escola, e vocês podem sugerir isso para o Grêmio que já está instituído dentro da escola. Então, vocês podem colocar as propostas nessas linhas. Agora, se o Grêmio, se não tem Grêmio na escola, ou o Grêmio vai vencer esse ano e precisa formar uma nova chapa, vocês podem pensar em propostas para que, se voltarem para a escola, quando voltarmos para a escola, vocês possam já se organizando para formar uma chapa para novas eleições. Então, pensem em ideias, em propostas que não sejam absurdas, que são efetivamente fáceis, que vocês consigam, que vocês são capazes de realizar. Não adianta coisas muito absurdas, que não dependem de vocês. Lembrando que vocês precisam pensar nestes pontos aqui, em questões que sejam de atividade de cunho educacional, em propostas que sejam de cunho cultural, que sejam de cunho esportivo, cívico ou social, tá? Então, por exemplo, vocês podem colocar aqui, no cunho social, propostas, campanhas. Vocês podem pensar em campanhas de reciclagem dentro da escola, ou campanhas para fazer uma horta dentro da escola, campanhas do agasalho, por exemplo, campanhas de recolhimento de alimentos para pessoas carentes dentro da própria escola, de cunho, isso eu estou falando de cunho social, tá? De cunho cultural, muito fácil, vocês podem levar um teatro para a escola, um grupo de teatro para a escola, ou vocês mesmos elaborarem uma apresentação teatral para apresentar para os alunos. Vocês podem fazer rodas de leitura, um slam de poesia. De cunho esportivo, vocês podem pensar em campeonatos de futebol, vôlei, enfim, tá? E, enfim, aí, educacional, aí vocês vão pensar em relação, propor, por exemplo, ajudar, formar uma comissão de reforço escolar entre os próprios alunos. O aluno que tem mais facilidade em matemática vai auxiliar em horário alternativo aqueles que têm mais dificuldade. Os alunos que têm facilidade em português
vão ajudar os que têm mais dificuldade, né, como aulas de reforço e cooperação, enfim, tá bom? Eu tô dando algumas sugestões, mas aí vocês vão pensar, vocês mesmos vão pensar em relação a isso, tá bom? Então na aula de hoje é isso, eu vou deixar para vocês um link na descrição do vídeo, um link que vai cair num outro vídeo do YouTube de uma menina bem legal, a Ju Ribeiro, um canal bem legal, que ela dá dicas e ela fala de um jeitinho dela, todo especial, um jeitinho dela, como sugestões para a formação de um Grêmio. Vale a pena assistir, tá bom? Além disso, tem também o link educacaucidadã.cgu.gov.br e aqui tem algumas coisas bem legais que vocês podem encontrar. Vocês vão encontrar vídeos, jogos, quadrinhos, tá? Para pensar em questões a respeito disso, tá? Sobre o funcionamento de instituições democráticas, tá? Vocês vão ver um pouquinho do que são leis, assembleias, votações, tá? Diversas questões voltadas à cidadania. É isso, gente, tá? Dúvidas? Deixa lá as perguntas para você, deixa as perguntas, não esqueçam de fazer as atividades, deixem as perguntinhas, as dúvidas que vocês têm no Google Sala de Aula, interagem com os professores, não deixem de interagir, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula.